Oi, gente, Maior boa noite. dificuldade. Estamos aqui para nossa live, nosso bate-papo semanal. Casa- Tem alguém aí? Casal 100%. Hoje o papo vai ser 110%. Lavação de roupa suja, problema, mas nós vamos resolver, nós vamos dar a solução hoje para vários. Já recebi um monte de ligação hoje de amigo, de desconhecido, mensagem pedindo ajuda para algumas coisas. Fala aí quem tá aí, da onde você é, se quiser já relatar seu maior problema que você vive hoje, vamos ver se bate com a lista que a gente tem aqui e vamos falar sobre isso hoje. As maiores Hoje a gente está no dificuldades, espírito de lavação de roupa suja, hein? as maiores dificuldades que tem no relacionamento, no casamento. Do homem, né? As maiores dificuldades que o homem passa e as maiores dificuldades que a mulher. Oi, Fernando, tudo Ei, bem? Fernando, meu Boa amigo. noite, Fernando, sempre aí, muito bom. Valeu, Fernando. Obrigado. A Flávia tá aí também? Dá um abraço aí na Flávia. Muito bom esse Tô encontro buscando aqui, semanal. não tô conseguindo achar aqui, ó. Quem já puder, já puder ir compartilhando Mari. o nosso vídeo, gente, vocês ajudam. Mari, obrigada. Já compartilha que vocês ajudam as pessoas a virem, a serem avisadas, a entrar para a gente começar essa conversa. Eu não estou conseguindo achar. Ontem nós lançamos o programa, a série No Sofá. Pode ser isso mesmo. Tem 4 pessoas. Estamos resolvendo aqui a internet, que a gente já pediu para aumentar a internet. O pessoal já veio, já resolveu e continua caindo. Mas hoje vai ser, ó, Milena. Oi, Milena, tudo bem? Pessoal, ontem nós lançamos a nossa série No Sofá com Casal 100%. Convidamos vários especialistas. O lançamento ontem foi com o Homero Reis, um grande mentor, coach, escritor, mestre da inteligência relacional. Assiste lá o vídeo, faz seus comentários, conteúdo assim riquíssimo. Já agradeço de antemão ao Homero por ter se disponibilizado a bater esse papo com a gente, a falar um pouco da sua vida, falar um pouco dos conceitos que ele vem difundindo aí há muito tempo na vida das pessoas. Um grande abraço para o nosso amigo Homero. E o próximo já tem data, já tem convidado, mas assiste esse primeiro, hein? O próximo é surpresa, mas eu garanto que vai ser sempre bom. Fernando, pessoal aí, show de bola. Boa noite, Zandonaide, tudo bem? Aí, Zandonaide, Tamotinga, Bahia, pô, que legal, terra boa, hein, Zandonaide? Muito bom. Pessoal, olha só. A proposta, o tema do papo de hoje, da DR de hoje, é justamente as maiores dificuldades. A gente tem recebido muitos contatos, muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos de socorro. Socorro. Às vezes eu também peço socorro para as outras pessoas aqui em casa. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Ai, aham. Claro. Gente, olha, como eu disse, hoje a gente está no espírito de lavação de roupas sujas. Vamos ser bem realistas. Casamento é a melhor coisa da vida, é maravilhoso, mas existe um ônus que a gente tem que se entregar, investir, dedicar para tornar a coisa mais fácil, né? A convivência ela é difícil, o relacionamento, o casamento é um relacionamento com muitos pontos de atrito e muitos pontos de contato, e isso gera muito atrito. Então, a gente tem percebido que as pessoas têm algumas dificuldades pontuais e que muitas vezes elas não conseguem se fortalecer para passar por tudo isso. Então, a gente quis colocar esse tema, que além da gente contar umas histórias para vocês que a gente conhece, história, sabe, da amiga minha, tá? A minha amiga, da minha amiga. amiga. Não é nada aqui de casa, Nada, tá? nadinha. Já quero ver o que vai vir aí. E a gente quer saber de vocês também, o que vocês têm encontrado. Aquela nossa pesquisa ficou pronta, a gente deve já
publicá-la amanhã, no máximo, eu acredito. Mas hoje a gente já pode ter uma prévia do que vocês têm encontrado de dificuldade, aquele momento que você fala, caraca, escolhi a pessoa errada. Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu pensei que eu poderia construir uma família com este cidadão. Eu não penso isso, não. Não penso, sério, eu não penso. Nunca pensei. Embora tenha momentos que eu fique, né, que a gente quer cobrar mais, que não se entende, isso aí é óbvio, mas... Cobrar mais? Mais? Não, cobrar, né, porque eu não cobro nunca nada, praticamente. Cobrar então, mais foi... às vezes quer cobrar alguma coisa, enfim. A gente está levando bem na brincadeira esse tempo, porque ele é pesado, é lavação de roupa suja, estamos com 2 kg de ombro bem ali, atrás aqui, ó. Por exemplo, olha só. Teve um amigo meu que me ligou hoje, lá do Rio Grande do Sul, não vou nem citar nome, nem telefone, só de falar que é do Rio Grande do Sul. E ele me pediu um socorro, falou, Márcio, me ajuda. Como eu resolvo o problema da minha esposa? Ela é muito chata. Eu não estou conseguindo mais caminhar. Aí eu falei, fica tranquilo, já passei por isso. E aí nós batemos um super papo. Eu falei, Gão, você cuidou? Porque se você não cuidou, é daí para pior. Tá chato. Mas quando casou não estava chato. Provavelmente você não está tendo tempo de qualidade. Aí ele cara, eu estou muito atarefado no trabalho e tal. Eu falei, legal. Provavelmente você não está escutando. Você não tem tempo de qualidade, você não escuta. Quando você chega em casa, sua esposa fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele, é mesmo. É fácil. Não é que é difícil, é trabalhoso. Ter um relacionamento sadio, ter um relacionamento equilibrado, ter um relacionamento feliz, dá trabalho. É trabalhoso. Tem que cuidar, tem que regar, tem que adubar, tem que fazer tudo isso. E a gente sabia quando a gente casou que tinha que fazer tudo isso. É porque quando a gente não faz, aí fica chato. Eu acho que sabia mais ou menos. A gente sabe, mas não imagina a dimensão. Não, sabia. O que você acha? Tem algum marido aí? Você sabia ou não sabia? Tudo bem que tem momentos que são mais delicados, tem momentos que... Tem um momento no mês que a gente precisa ser muito amigo do Papai Noel, mas a gente sabia, Papai ou não Noel? Sabia. Não entendi. Paciência grande. Ah, tá. Eu já achei que era para dar presente, tá vendo? A pessoa otimista. Eu tenho esse perfil, né? Eu sou muito otimista. Isso é legal desenvolver, esse perfil otimista. Mas vai, continua. Então, o papo é esse. Aí, depois de 1 hora, a gente falando sobre isso, ele falou, poxa, e não é que é simples, só dá trabalho? Eu falei, pois é. Chega em casa hoje de forma diferente. Chega em casa hoje, antes de entrar, faz 10 respirações antes de entrar em casa, fala assim, desliga do mundo e se liga com a sua casa, se conecta com a tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, com o ambiente, com a tua sala, com a tua TV, com a tua cozinha, se conecta, mas se conecta de verdade. Chegar em casa e continuar conectado lá fora... Nada. Agora... que maravilha, voltou. Temos que ligar para essa net de novo, mais uma vez. De novo, novamente, né? Hã? Como é o nome dele? Joãozinho da net, Renato da net, Fabinho da net, por favor, dá um help aqui pra gente, o pessoal não ficar na mão aí. Todo mundo volta, vai embora. Gente. Oba! Volta. Amizade. Ei, tá amizade, que honra. Hoje a plateia tá boa. O nosso travou aqui, ó. Voltou. Bárbara, colabora aí, você entrou agora, a gente estava perguntando para as pessoas a maior dificuldade que elas têm no relacionamento. Eu disse que a falta de tempo de qualidade, eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque a falta de qualidade, ela prejudica o diálogo. Pessoas quando têm tempo de qualidade juntos, dificilmente o diálogo é influenciado de maneira negativa. Então, a maioria, grande maioria, reclama do diálogo. Mas eu vou falar aqui do tempo de qualidade, sabe? Aquela pessoa que quando chega em casa, não chega, ou não te dá atenção, não compartilha nada, quando vai conversar é grosso pra caramba. Que isso? Eu quando tem dia que eu chego em casa que eu não chego.
É verdade, a Não gente é? está precisando investir no tempo de qualidade Quantas aqui em vezes você casa. chega em casa e você não chega? É Só chega de verdade. corpo presente e cabeça, mente está em outro lugar. Nesse dia, você, mulher, você esposa, você não dá para conversar. Não dá para colocar. Sandra já entendeu isso. Isso era uma dificuldade aqui em casa. Eu melhorei tentando chegar em casa de verdade e ela me ajudando, não colocando as coisas que precisavam ser resolvidas, coisas de trabalho ou temas pesados no dia para a gente conversar, porque não dá. O homem tem as suas limitações. Eu acho legal a gente entender que as pessoas têm dias ruins, mas é legal também observar a frequência dos dias ruins, né? Pra gente ter paciência nos dias ruins, é preciso que os dias bons sejam a maioria. Como é que é? Repete aí que essa foi boa, hein? Essa foi, vou até anotar aqui, ó. Como é o nome? Pra gente ter paciência nos dias ruins, Pode falar aí que eu anoto. tem que ter a maioria de dias bons. Foi alguma coisa assim. Você assiste que o vídeo fica gravado, aí você assiste. Enfim, coloca aqui pra gente ver o que as pessoas estão escrevendo, que você tirou aí, Eita. né? Então, se vocês quiserem compartilhar com a gente uma dificuldade, a gente sabe que o diálogo é uma dificuldade muito grande. A questão financeira, que a gente já falou aqui numa outra DR, é uma questão muito grande. Eu tenho uma amiga que ela reclama muito, me diz aí quem se identificar, ela reclama muito que ela se sente sozinha. O marido não ajuda com nada, não ajuda na criação dos filhos, não ajuda em casa, e ela se sente sozinha. Sabe aquela viúva de marido vivo? Aí ela acaba fazendo as coisas sozinhas, e isso a gente tem que ter muito cuidado, porque incentiva o casal a ter vidas paralelas, a cada um cuidar dos seus interesses separados, e quando você percebe, vocês não fazem mais nada juntos. Os amigos já são outros, os programas são outros. A gente tem que estar sempre muito alerta para incluir, para agregar. Não precisa fazer tudo junto, não. É legal manter a individualidade, né? As pessoas que perdem individualidade é um outro grande problema que as pessoas enfrentam no relacionamento. Olha lá essa individualidade, né? A individualidade é uma coisa, vidas paralelas É é um outro outra, assunto sim. totalmente diferente. E um dos maiores problemas que as pessoas têm nos relatado chama-se diálogo, conversa, comunicação, conexão. Faz sentido isso para você ou não? Você vive isso mais intenso, menos intenso? Teu marido tem uma abertura para diálogo, ou tua esposa tem uma abertura para diálogo, independente se é mais mulher, se é mais homem, a gente não tem essa pesquisa ou esse número. Mas a gente sabe que, em todos os casos, a conversa, o diálogo, a comunicação tem sido o maior problema. E também o caso dos maridos. Pode falar aí agora, que a gente conversou antes aqui. A gente estava conversando ali nos bastidores, no camarim, né? No camarim. Os maridos grossos, né, gente? Egoístas. Tem homem que é egoísta. Eu acho que os homens são muito egoístas. A mulher, ela aprende a ceder muito. Sempre eu bato nessa tecla por causa da maternidade. Os homens continuam egoístas, né? A gente vai percebendo que a gente está abrindo mão de um monte de coisa e o homem está lá vivendo a vidinha dele, com as prioridades dele. Eu acho que isso é um grande problema também. Essa foi pesada, hein? Tá lá vivendo a vidinha dele, com as prioridades dele. Mas é isso mesmo. Não é assim, tão dessa forma, não. Ou é? Você Eu que vejo vive... os relatos das mulheres que eu acompanho e tem muitos casais que vivem isso. E outra coisa, é perceptível que o casal que vive bem, a maneira que eles falam um com o outro, mesmo nos momentos de conflito, é outra. É completamente diferente dos casais que vivem mal. Isso faz sentido. Olha só o que aconteceu, foi no ano passado. Um marido me ligou, desesperado, era domingo, eu estava aqui com os meninos, tal, me ligou desesperado pela manhã, ele falou: Márcio, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Eu falei: o que foi? Minha esposa está aqui falando isso e isso, cara, fala com ela aqui, pelo amor de Deus. Aí ele me botou para falar com ela, porque ela não estava acreditando no que ele estava falando. Gente, olha a tamanha desconexão desse casal.
não conversa, não dialoga no dia a dia, não tem uma cumplicidade, não tem um relacionamento construtivista, não tem uma unicidade entre os dois, no final ficou tudo resolvido. Mas a gente conta esses cases justamente para mostrar que isso é uma realidade e como é que a gente sai disso. Quais dicas, qual caminho, qual decisão tomar ou qual atitude tomar para que a gente saia disso. Essa é a grande solução para esses problemas, é exatamente isso. Olha, Glaucio. Oi, Glaucio, tudo bem? Faz sentido isso? Faz. Hã? Faz sentido. Mas é porque eu acho assim, que enumerando aqui Botar os aqui, ó, maiores problemas que a gente percebe, é isso: a falta de tempo de qualidade, a falta de diálogo, a falta de confiança, a falta do compartilhamento de ideias, de sonhos, de programas, a falta de um incluir o outro, né, no seu dia, no que você pensa, saber o que seu marido pensa disso. Não sei, não faço a menor ideia. Né? Então, assim, o casal tem que evitar viver dessa forma. Às vezes parece que para evitar atrito é mais fácil ficar se afastando, mas às vezes a gente perde o vínculo mesmo e não consegue mais resgatar, não consegue mais reaproximar. Fica mais difícil, sabe, reaproximar do que criar de novo uma conexão. Então isso é muito, muito assim, importante que seja observado, né, que o casal evite. Percebeu que está 2, 3 dias sem um diálogo muito legal, sem qualidade, procura criar um momento mais íntimo, ou criar um momento de atenção plena um para o outro, de conversar, simplesmente fazer uma pergunta que a pessoa goste de falar, sobre o que a pessoa gosta de falar, e ficar olhando para ela e de fato ouvindo, já estabelece uma conexão. Mas lembrando que sem deixar que essa conexão seja partida de vez, porque aí vai ser preciso muito mais esforço para que recupere e para que resgate, né? Então, eu quero dar uma dica de ouro, quem tiver aí, anota. Mentira, não precisa anotar não, é fácil. Mas ela é muito importante. Até eu vou anotar essa daqui, peraí, que até eu vou anotar essa daqui. Cuida do tom de voz. Uma mesma coisa pode ser dita de várias maneiras e ter um entendimento completamente contrário ao que você queria dizer. Eu sofro desse mal. Essa foi pra mim? Não, eu sofro desse mal. Não, essa foi pra mim. Eu sofro desse essa mal. Foi pra mim, ao vivo, hein? É pra mim. Não foi, não é. Eu tenho esse problema. Eu cuido muito do meu tom de voz, porque ele reclama do meu tom de voz. Então, tudo que eu falo pra ele é grosseria. Pra mim não é, mas pra ele é. Então, o que eu aprendi? Se é pra ele, eu preciso cuidar da maneira que eu falo. E muitas vezes eu quis falar alguma coisa que ofendi e a minha intenção não era. Porque quando a minha intenção é ofender, eu não uso mais desse recurso, tá, gente? É legal falar isso. Não uso mais desse recurso, mas já usei muito. Quando a minha intenção era ofender, a pessoa não tinha dúvida. Então, hoje, eu não uso esse recurso. Eu sei que ele é muito mais destrutivo. Muito mais, não, ele só é destrutivo. Eu posso confirmar isso, tá? Que eu melhorei, né? Que eu melhorei. Não, que quando você quer usar para destruir, você consegue. Mas eu não faço isso mais. Não faço. Hein? Volta aqui para deixar aqui desmoralizado assim. Mas enfim, não faço mesmo, tenho consciência disso, mas tenho consciência que a minha maneira de falar, que aí já vem da história familiar, que lá em casa todo mundo fala assim, ela pode ser interpretada de uma maneira mais agressiva, mas não é. Tá dando desculpa. Oi, Lília, que saudade, um beijo, que bom que você está aqui. Enfim, o tom de voz, isso aí eu tenho estudado nos livros do Augusto Cury, ele é uma das maiores ferramentas, porque não é só ter o diálogo, né, gente? É ter um diálogo de qualidade, é ter um diálogo que traga crescimento. Então, a dica número 1, cuida do tom de voz. Muitas vezes vocês não conseguem estabelecer uma conversa por causa do tom de voz que está sendo empregado nessa conversa. Outra coisa, eu tenho uma amiga que ela diminuiu... Lá vem a história da amiga. É sério, diminuiu... Essa amiga é ótima. Diminuiu melhorou a qualidade da conversa dela, sabe fazendo o quê? Colocando botox.
Sabe por quê? Ela era tão expressiva. Isso aconteceu. Bárbara. Não foi a Bárbara. Não, não é. Oh, desculpa. Bárbara, porque a Bárbara é a especialista em A botox. Bárbara é a nossa dermatologista. Bárbara, tenho que te agradecer, Bárbara. Tenho que te agradecer. Nossa doutora Master Plus. Mas enfim, depois se vocês quiserem contar da Bárbara, eu passo, tá, gente? Essa minha amiga, de fato, merchan. ela diminuiu os atritos no casamento, porque ela era tão enfática para falar, e aí ela fazia umas caras que o marido, quando via, pensava assim, meu Deus, ela tá muito brava, e ela não tava. Então, assim, eu só tô querendo mostrar o quanto a nossa linguagem não é só o que a gente diz, é a maneira que a gente diz, é a nossa maneira de expressar, é a nossa postura corporal. Então, isso vai influenciar diretamente na qualidade do diálogo que vocês precisam ter, que nós precisamos ter. Cristiane, você colocou aqui, ó, tem esse problema também, mas não é por mal. Ah, eu te entendo, Cristiane, não é por mal, eu sei que não é por mal. Eu espero que seu marido te entenda também, mas se ele não te entender, também é comum. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre levar para o lado pessoal. Falar, pô, cheguei em casa dessa forma, já fala comigo desse jeito. Às vezes a gente tenta dialogar quando a gente está aberto ao diálogo. Quando não, a gente leva isso como uma ofensa. E isso vai sendo guardado, até que um dia a gente, sem querer também, é a lei da ação e reação. A gente devolve. Inclusive tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Tem um tema que a gente fala sobre isso. A lei da ação e reação. Como é que a gente quebra esse ciclo e domina as emoções, sendo o responsável pela forma que você fala e pelos seus sentimentos. E não sendo reativo ao que acontece com você. O não é por mal, é claro que não é por mal. O problema é como a gente lida com esses acontecimentos no relacionamento. Quantas vezes eu brigo com a Sandra e falo, poxa, por que você está falando desse jeito comigo? Pô, não tem nada a ver com isso. Que jeito, né? Falei, acabei de chegar em casa, hein? Tamo junto. Aí que ela se tocava. Cristiane, sabe o que eu falo? Eu falo sempre assim, a gente sabe o que está dentro do nosso coração e sabe que naquele momento a gente não está com raiva. Mas eu aprendi que a gente tem sim que aprender a nossa maneira de falar. Porque para quem está olhando em volta também parece que a gente está sendo grossa. E só a gente sabe que a gente não está sendo. Então Augusto Cury fala muito disso. O tom de voz, ele é fundamental para estabelecer a qualidade da conversa. Agora eu vou falar o que eu fazia com você. Quando a Sandra vinha desse jeito, Cristiane, sem intenção, não era por mal, e ela vinha, porque não sei o que, eu falei, também te amo, viu? Nada a ver, assim, o momento com que ela estava... Não, ele era às vezes ela fazia melhor que isso. Não, mas eu já fiz várias vezes isso. Ele falava assim, ele olhava e falava assim, por que você está falando comigo desse jeito? Eu, que jeito? Tô falando de que jeito? Não pode falar nada agora. Eu falei, desse aí... Não fala assim comigo, não gosto, não fala assim com você. E aí eu fui percebendo que ele de fato não fala assim comigo e que existia uma maneira de se comunicar melhor do que a minha. Eu tive que reconhecer que a minha maneira de se comunicar não era a melhor. Não foram todas as vezes que ela fez isso, tá? Não, eu tive que aprender, foi um caminho. Ele foi amoroso, ele foi paciente. E essa é a parceria, porque hoje quando ele chega nervoso, eu tento ser paciente. E se eu não puder ser paciente, eu pelo menos me afasto. E deixo ele lá nervoso sozinho. Mas eu me afasto. Não, é porque assim, a gente tem a tolerância mútua, né? Tem dia que a gente está cheio de energia, que consegue tirar a pessoa, que é o ideal, é tirar essa pessoa do estágio e trazer ela para o estágio bom. Mas quando você não está com a capacidade de fazer isso, pelo menos você afasta, não piora a situação. Agora, cuidado, porque eu também, o que eu aprendi quando a gente começou a se relacionar, como eu não conseguia conversar com qualidade, eu evitava a conversa. Evitando a conversa, não existia mais conversa. Então, o diálogo entre vocês é ruim? Não, não é ruim porque ele não existe. Isso é péssimo também. Klaus, legal demais, né? Falar com ironia é pior. É um tom... debochado, é uma linha muito tênue. A ironia, onde você está debochando a outra pessoa, ou quando você quer quebrar esse estágio, né? Esse estado. A diferença é que quando a gente ironiza e quando a gente debocha, a gente não está utilizando o amor como ferramenta. Quando a gente quer quebrar o clima, fazendo uma piada com amor, é completamente diferente, gente. Quando tem o amor, a pessoa consegue entender. Mas sem amor vira deboche, vira ironia, e aí realmente... Muito legal você tocar isso. nesse assunto, Glaucer, porque é uma linha muito tênue, sim. E hoje, lembrando disso,
né, nesse papo com você colocando isso, o que eu lembro? Não sei se você vai lembrar. Aí eu falava, nossa, eu também te amo. Ela olhava meio assim, aí ela ficava ainda meio sisuda por alguma coisa que tinha acontecido, eu ia lá e fazia cosquinha, abraçava e beijava. Falava assim, Aí dá mais raiva, eu não né? vou deixar aqui dentro de casa, não pode ficar assim não, com essa cara. Aqui dentro de casa não pode ficar... Aqui dentro de casa não com mais pode... raiva ainda. Aqui dentro de casa não pode falar desse jeito, senão... E aí a gente foi construindo, até que o ambiente ficou cada vez mais leve. Até que eu aprendi a conversar, e depois que eu aprendi a conversar, eu tive que aprender a como conversar, porque eu não tinha qualidade no meu tom de voz, na minha postura, na minha cara, sabe? Tudo fui trabalhando. Por quê? Porque eu me conscientizei que eu precisava melhorar. Essa é a chave que tem que girar, gente. Gira a chave. Eu vou virar para aqui, eu vou falar para... Ela se conscientizou. Antes de eu fazer a brincadeirinha e a cosquinha, falava, não, aqui em casa não pode. Você lembra o que eu fazia? Não. Eu falava, ô amor, o que está acontecendo? Fala para mim. Fala que eu te escuto. Eu não queria falar, e ela eu queria ficar emburrada sozinha. Eu falei, tem certeza que você vai ficar emburrada? Você não vai falar comigo? Tem. Poxa, tem. Não faz isso não. Aí ela ficava embarrada, me deixa. Eu falei, não deixa não. A gente casou, nós vamos viver junto pro resto da vida. Fala comigo, conversa comigo. E aí eu fui quebrando, até que ela falou, nossa, não tem outra saída a não ser falar com ele, né? Para resgatar ela, sei lá, daquele abismo que ela estava entulhada. E vice-versa também, né? Eu estou falando dela, mas também isso aconteceu comigo. Ou não? Não, nisso você era Dessa melhor forma, do que eu. não. Era melhor do que eu. Até hoje, eu acho. Eu melhorei muito, mas ele continua melhorando, aí eu tô para trás aí mesmo. Lu, tem sim, manda inbox aqui pra gente, tá bom? E Mari, é isso mesmo, um equilibra o outro. Um equilibra o outro. Vai. Como é que é? Tem uma frase que diz, melhor serem dois do que um, né? Quando um cai, o outro levanta. Isso. Quando um tá com frio, o outro esquenta, né? E é melhor serem dois do que um. A gente tem que entender isso de fato, porque o casamento tem duas pessoas, e se a gente quer continuar junto, é preciso trabalhar. Então, o que eu procuro fazer hoje? Se eu fico chateada com alguma coisa, eu já coloco na balança para ver de fato a dimensão. Tem um texto que eu escrevi, eu vou até gravar um vídeo sobre ele, que eu falo assim, escolha as suas batalhas. Porque às vezes a mulher, ela acha que para conseguir o que ela quer, ela tem que brigar. Então a mulher começa a brigar por tudo. E ela fica de fato chata. Desastre. Ninguém aguenta. Desastre. E a gente não consegue mudar as pessoas assim, a gente não consegue ter um resultado positivo dessa maneira. Então hoje, mesmo quando tem alguma coisa que me desagrada, eu paro, respiro e falo assim, eu posso deixar essa conversa para amanhã, vou esperar esfriar, tudo que eu puder deixar para amanhã eu deixo. E é impressionante como no outro dia a coisa tem outra dimensão, e sempre menor. Então eu já consigo que a conversa seja, quando eu vou conversar, eu tive que aprender isso. Porque toda vez quando eu deixava para falar, eu ia segurando e não ia trabalhando a qualidade, né? E aí, quando eu falava, era porque eu estava, na verdade, vomitando. Eu estava transbordando. Jogando para fora, derramando o balde. Eu não estava cuidando, eu não estava provocando uma conversa inteligente para conseguir um resultado favorável. Não só para mim, mas como para o relacionamento. Então a conversa era sempre ríspida, as palavras eram muito duras, eu agredia, eu ofendia, porque eu estava ferida. Né? Por trás de uma pessoa que fere, tem sempre alguém que está ferido. Eu aprendi a gerir as emoções. Mas ela não conseguia me ferir. A verdade é essa. Quando eu aprendi a gerir as minhas emoções, eu aprendi a deixar para falar depois, só que trabalhando na questão, avaliando mesmo. Então, a maioria das vezes, gente, eu consigo ver onde eu poderia ter feito melhor, porque na hora da raiva eu só estou vendo o erro dele. Só vejo o erro dele. Estou coberta de razão. Então, se eu conversar com ele naquele momento, eu vou acabar com ele. Aí eu paro, reflito, deixo para amanhã, tento esfriar a cabeça, me afasto dele, fico mais calada. No outro dia, a situação tem outra proporção, eu consigo perceber que eu também errei, ou que se eu não errei, mas que eu poderia ter feito melhor. Quando eu vou conversar com ele, o que ele estava desse tamanho já está desse. Aí eu consigo olhar para aquilo e ter com total controle do que está acontecendo. Mesmo sendo uma coisa ruim, mesmo sendo uma coisa que ele fez e que me deixou chateada. Porque eu parto do princípio que ele é bem intencionado, que ele também quer o melhor, que ele também erra, né? Então a gente está falando de duas pessoas bem intencionadas que estão procurando viver com mais qualidade, né?
o que é fundamental para que o relacionamento seja longo. E eu falo assim, não adianta ficar muito tempo casado, porque tem gente que não separa porque é contra a separação, mas vive uma vida miserável junto com a outra pessoa. Vive uma vida sem qualidade, vive infeliz. Lembra o caso daquele senhor que quando... Do senhor não, da senhora, que quando o marido dela, já um senhorzinho, faleceu, a família ficou toda preocupada como é que ia ser a vida dela, que eles tinham muito tempo casado e que ela já era velhinha. E ela virou para a família e falou assim, não precisa se preocupar comigo, porque agora é que eu vou ser feliz. Gente, esse não é o objetivo da gente ficar casado, né? A gente tem que ficar casado para dizer, caramba, valeu a pena. Realmente passamos por muitas dificuldades, mas nós crescemos, nós nos superamos, nós evoluímos e valeu a pena, foi muito bom e o bônus foi muito maior do que o ônus. O bônus foi muito maior do que o ônus. Muito bom. Você tá demais, hein? Não é? Você que tá achando, amor, seus olhos, seus ouvidos. Mas hoje é o dia de falar do ônus. Do ônus, exatamente, gente. A lavação de roupa suja. Não, é porque a mágica, o desafio é como a gente sai das ciladas, né, de viver a dois e sem ter um manual. Agora tem um guia, que é o Casal 100%, seu guia, e consegue construir, consegue se encaixar dentro dessa decisão que foi viver a dois. Não vai achando, sabe a história do filme de Hollywood? Eu falo muito isso. Você pode reparar, o filme envolve a gente naquele romance para ele acontecer e o filme acaba quando os dois se casam. Se tivesse um filme de depois do casamento, eles iam passar pelas mesmas coisas que a gente passa. Então a gente tem que desconstruir Hollywood e levar para a vida real, que é muito bom. Eu acho, de fato, eu amo ser casada. Amo a nossa vida, amo tudo que a gente tem construído, amo ver como eu era e como eu sou hoje, o tanto que eu cresci, que o casamento não me... Foi o casamento que me proporcionou esse crescimento. E sei que eu tenho tanto defeito, tanta coisa ainda para aprender, gente. Estou longe, né? Ainda, tem um caminho longo para percorrer. Mas a gente está assim, vamos percorrer juntos. Amor, estou preocupada com você, você precisa melhorar, estou te vendo assim, assim, assim. A crítica dele eu recebo com amor. De verdade. Mesmo quando ele tá contra mim, quando ele tá falando uma coisa que eu não quero ouvir, mas eu recebo com amor, porque eu falo, ele é a pessoa mais interessada para que eu seja cada vez melhor. Eu vou confessar para vocês, eu não recebo a crítica dela com amor. Não recebe, eu não recebo mesmo. Isso é um problema, talvez seja do homem. Ou dele. Vocês não sabem o que eu faço. Na verdade, esse problema é um problema meu, né? É dele. É meu. Mas eu não posso tratar assim, que o problema é seu. Então, por isso que eu aprendi a demorar uns 3 dias para falar alguma coisa para ele, porque eu tenho que achar as melhores palavras, eu tenho que entrar num estágio mental assim de muito amor, e aí eu tenho que encher de florzinhas e corações no diálogo para que ele aceite. Mas aí ele aceita. Mas se eu criticar do jeito que ele me critica, teria problema. É difícil. Mas se eu falasse com ele do jeito que ele fala comigo, e a gente ia ter problema. Eu tive que ter essa sensibilidade de perceber que ele tem dificuldade para crítica, mas hoje ele admitir já é um avanço. Publicamente, então, já... É um avanço. Mas é assim que a gente melhora, né? Hoje vai ter bônus. Não é? Nós estamos falando do ônus, mas hoje, pelo jeito, vai ter bônus. Então, Glaucio, queria tanto que minha irmã visse. Passa para ela lá os vídeos no YouTube. Ela não tem Face, mas entra na internet e Essa assiste. conversa fica gravada na nossa fanpage e eu também vou tirá-la daqui e vou colocar no YouTube, tá? Então, eu quero pedir para vocês, inclusive, irem lá no YouTube, porque o nosso canal acabou de nascer, ele é novinho, um bebê, e ele precisa de assinantes. Então, vai lá, assina, indica para as pessoas, pode comentar lá mesmo, porque eu faço questão. Se tiver ruim o vídeo, fala mesmo, tá ruim, vocês estão falando um monte de besteira. A gente não fala besteira, mas a gente pode melhorar, né? Às vezes acha. E coloca lá o comentário, a gente faz questão de ler, de responder. É muito importante saber o que vocês acham, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando, porque a gente estuda muito isso e a gente direciona para que, de fato, quando você recebe o conteúdo, você fala, caramba, me ajudou. Né? Porque não adianta ficar ouvindo e não sair daqui e falar, bom, não aprendi nada. Isso é só um papo legal. Tem que ser um conteúdo onde você consiga aplicar na prática e realmente te trazer ganhos significativos para a tua vida, para o teu casamento. Outro dia, por exemplo, a gente encontrou com o pessoal que assistiu os vídeos, ele falou, poxa, Márcio, deixa eu te falar uma coisa.
queria tanto que a minha esposa assistisse isso, colocando aqui o que a Glaucia falou. Eu falei, pô, marca ela, manda para ela, toma aqui o link, te manda os vídeos. Ele falou, cara, não posso. Eu falei, como não pode? Cara, se eu marcar ela vai entender que foi uma crítica. Ela vai falar que foi uma crítica aí, quando chegar em casa. Tá dizendo que eu não sou uma boa esposa, que tá dizendo que eu tenho que ouvir isso. Gente, não é. A gente tem que estar com a mente e o coração aberto para aprender todos os dias alguma coisa, né? E Glauce, o vídeo fica aqui na fanpage. Então ela pode assistir quando ela quiser, comentar, a gente está sempre olhando e respondendo, tá? Então é isso. Ou vamos embora? Não, vamos dar a dica, né? Eu já dei a primeira dica. Tá aqui, ó. Aqui, ó, não escreveu nada. Dá dica, não. Aqui, ó. Não. Ó, trust. Don't trust. Don't trust. Tá aqui, olha, ó, escrito. Dica número 1. Aprendi com Augusto Cury. Vocês conhecem Augusto Cury, dispensa apresentações. Cuida do tom de voz. Uma mesma coisa pode ser dita de diversas maneiras e ainda dita de diversas maneiras, ela pode ser entendida de outras diversas maneiras. Então, a comunicação, ela é uma maneira da gente falar alguma coisa para outra pessoa. O Márcio faz uma coisa que é chata. É chata. Mas ela é eficiente. Acabei de chegar aqui, gente. Não estou sabendo disso. É eficiente. Ele fala uma coisa pra mim, aí eu fico olhando e falo, aham. Ele fala, você entendeu? Eu falo, entendi. Aí ele fala, então o que eu falei? Aí eu falo, então o que você entendeu? Fala o que você entendeu. Aí eu falo, eu entendi isso, isso e isso. Ah, legal, foi isso mesmo. Então, não foi isso que eu disse. Não, a gente não vai conversar assim sempre, mas é fundamental quando for uma coisa mais... Quando a gente quer uma coisa extremamente significativa, onde a gente precisa passar uma mensagem... Eu pergunto, eu falo, depois eu falo, você entendeu? Eu não entendi. Eu falei, então me diz aí o que você entendeu, que eu preciso me certificar que você entendeu o que eu quis te falar. Porque normalmente tem várias, entre nós dois tem várias pessoas ao mesmo tempo. É o que eu falo, o que eu acho que eu falei, o que ela escutou, o que ela acha que escutou, o que eu acho que ela escutou e o que ela acha que eu falei. Gente, é muito doido. São 6 pessoas em 2. Isso é um treinamento, tá? Fica aí a segunda dica, porque isso é um treinamento para trazer mais clareza e entendimento entre vocês quando vocês forem conversar. Porque às vezes a gente fala achando que está sendo muito claro e não está. Regra número 3, obviedade não existe. A maioria das vezes que eu fico irritada com ele, é porque eu estou tratando uma coisa como óbvia. Entendeu? Aí ele tá lá, não reage, não faz o que eu quero que ele faça, e aí eu tô ficando aqui brava. Tipo, pô, podia estar fazendo, podia estar não sei o quê. Não. Aí quando ele vai falar, você tá brava? Aí eu penso o quê? Tá, por que você tá brava? Aí eu penso, por que eu tô brava? Você não sabe por que eu tô brava. Gente, se o homem for no banheiro e voltar, ele já não sabe mais o que ele estava conversando. É assim, gente. A nossa cabeça funciona diferente. Fernando é um cara super diferenciado. Matheus está aí. Fala, Matheus, tudo bem? Então, gente, o diálogo é fundamental. Então, não uma trate. Palavra errada, uma palavra colocada de forma equivocada, aí o negócio complica. Então, regra número 3, não trate nada como óbvio. Entendeu? Por que você tá brava? É óbvio, porque eu não vou falar, ele tá sendo irônico, porque ele sabe. Eu lamento informar, mas provavelmente ele não sabe. Principalmente se for o inverso, né? Se for o homem, pro homem saber. A mulher acho que sabe, que a gente é mais perspicaz nisso aí. Mas o homem não sabe. Mas não tô dizendo que a mulher vai saber não, hein, homens? Não trate nada como óbvio, nem o homem também. Volta para a dica número 2 e sempre esclareça o que você está dizendo. Tenha certeza que a pessoa entendeu o que você queria dizer. Porque normalmente não entende. Tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês, mulheres. Na semana que vem, a gente tem um papo diferenciado com vocês. Mas eu vou dar uma dica para vocês, mulheres. A cabeça do homem funciona diferente. A nossa funciona melhor. Com certeza, mais rápida, mais ágil. É a fisiologia, a anatomia do cérebro feminino é diferente, tem mais conexões entre os neurônios. Isso já é estudo comprovado. Mas a dica que eu dou para vocês, mulheres, e Sandra, com muita sabedoria, aplicou isso na prática, ela aplica isso constantemente. Tem dia que eu chego em casa extremamente sobrecarregado, o dia foi pesado, o dia foi difícil, né? E nesse dia ela me dá o meu tempo. Ela
fala tudo bem, me trata de uma forma até com mais propriedade, com mais cuidado, e ela já sente, né, o que pode ser colocado, o que pode não ser colocado, o que a gente pode conversar, o que não pode conversar. Por quê? Porque tem dia que a gente não aguenta. Nós somos homens, nós somos provedores, nós somos o chefe da casa, né, o marido, mas a gente precisa admitir também que nós não damos conta de tudo. E talvez algumas mulheres não pensem dessa forma, acham que o homem é o super-homem. Nós não somos. Nós até tentamos, mas nós não somos. Sabe o que Então, é? a dica que eu dou é: conhece teu marido, percebe, é uma sensibilidade quando ele chega em casa, de olhar nos olhos dele e perguntar como é que foi o seu dia. E dependendo de como foi o dia, tem assunto que não dá para colocar. Teve dias que eu cheguei completamente sobrecarregado, e a Sandra com a fatura do cartão de crédito: amor, olha só, precisamos fazer aqui. Como você falou, eu falei, hoje não dá. E muitas vezes no início ela tentou insistir e sabe, era conflito e nada saía e não acontecia as coisas. Então hoje ela tem essa sabedoria de ter uma sensibilidade de quando eu chego em casa depois do trabalho ou tem algum acontecimento, e conduz isso da melhor forma possível. Então a dica que eu dou levanta, resgata essa sensibilidade que vocês mulheres têm muito bem, com maestria. Não perde isso, não joga fora, não deixa o mundo abafar essa sensibilidade feminina que vocês têm, e só vocês têm essa sensibilidade, e usa isso a favor do teu relacionamento, ao teu favor, a favor do teu marido, dos teus filhos, da tua casa, do Da teu lar. harmonia dentro de casa, né? Busca essa harmonia. Vocês podem fazer como ninguém. Então essa é a dica que eu dou para vocês. É porque tem muita mulher, né, gente, que é sem noção. Vê que o marido já está irritado e vem com um assunto para deixar o cara mais irritado ainda, ao invés de trazer ele para calma, para melhorar o humor dele. E aí a gente consegue falar do que a gente tem que falar, consegue o que a gente quiser. A gente sabe que a gente tem que saber fazer isso. Saber a hora de falar, é isso que ele está querendo dizer. Tem até uma piada que fazem, que o homem, ele diz em média 15 mil palavras por dia e a mulher 30 mil. Então, quando o cara chega em casa, ele já gastou as 15 mil palavras dele, a mulher ainda tem mais 15 mil para gastar. Já foi, né? Entendeu? Então, a gente tem que aprender que essas outras palavras sejam de qualidade. E eu ainda falo mais, eu brinco, eu falo assim, claro que a gente tem que falar 30 mil, porque a gente tem que repetir tudo que a gente fala, né? Pô, boa essa, hein? E tem mesmo. Pessoal, olha só, antes de finalizar, a gente quer falar para vocês, a gente tem pensado muito, algumas pessoas têm pedido muito para nós, poxa, vocês não tem nenhum produto, nem uma mentoria online, nem onde a gente possa, e gente de todo lugar do país. A gente está pensando seriamente, já estamos tentando construir alguma coisa, mas para que isso aconteça e a gente tenha um conteúdo específico de resultado, a gente vai precisar de vocês. A gente precisa que vocês respondam uma pesquisa que nós construímos com a ajuda de vários especialistas na área de relacionamento. A gente vai soltar essa semana ou na semana que vem? Acho que essa semana. A semana a gente solta essa pesquisa. A gente conta com vocês para responder essa pesquisa. A Glaucia ali colocou mesmo, poxa, gostaria muito que minha irmã assistisse. Você manda para ela o link da pesquisa, vocês ela vão responder. É fundamental. Essa pesquisa, a pesquisa ela é rápida, viu, e vai nortear rápida, mas ela é muito importante. Isso. Ela vai nortear todo o conteúdo que a gente vai colocar nesse curso online. Um curso muito especial, um curso exclusivo, não tem como a gente atender todo mundo, mas é uma semente que nós estamos colocando aí. A gente vai bolar alguma coisa que a gente acredita que a pessoa, mesmo online, vai ter um resultado. Entendeu? A gente vai colocar ferramentas que a gente aprendeu, que a gente aplica no nosso casamento diariamente, não vamos parar de aplicar nunca, porque senão a qualidade cai. Inclusive nos casais que a gente já acompanha, a gente tem passado essas ferramentas, tem pegado o feedback deles e visto que a gente vai pegar as melhores ferramentas que a gente tem tido os resultados mais positivos. Queremos embalar nesse curso para vocês. E, por favor, respondam à pesquisa, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas vejam. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Tem aquela frase, né, amor? Conhecimento não é nada
até que a gente faça alguma coisa com o que a gente sabe. A gente acredita, já temos visto resultado, que a gente pode ajudar as pessoas, inspirar as pessoas a viverem melhor dentro do relacionamento. Então, contamos com vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela Roseli, presença. senti sua falta, hein? Isso, tamo aí, gente. Um grande abraço, até semana que vem, hein? Tchau. Tchau.